Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aí mais uma semana, né, com aula de geografia e iniciar o quarto volume, né, o quarto bimestre. E o capítulo 6, que é fontes de energia. Nesse capítulo, nós vamos estudar o que são fontes de energia, como elas podem ser classificadas e utilizadas pelos seres humanos em suas atividades diárias. Vamos conhecer vantagens e desvantagens do uso de algumas fontes de energia e os impactos sociais e ambientais que elas podem causar. Então, primeiramente, tem uma tirinha aqui, né? Vocês podem responder depois no caderno, o Diga Aí. E é uma tirinha do Armandinho, que vocês já conhecem, né? Em outras matérias, né? Vocês já viram algumas tirinhas do Armandinho. E aqui ele fala da ideia da luz engarrafada. A luz engarrafada foi uma ideia desse senhor aqui, que eu vou passar aqui, né? Chamado Alfredo Moser. Ele inventou a lâmpada feita a partir de garrafa PET branca, né? Branca não, desculpa, transparente. Porque tem aquela esverdeada também, né? Ele inventou essa energia a partir dessa garrafa PET transparente, cheia de água, com um pouquinho de cloro, e fazia buracos no telhado, colocava e iluminava o ambiente durante o dia. Então, essa fonte de energia, ela precisa da luz solar para poder funcionar bem. Então, ele inventou isso na tentativa de iluminar a própria casa nos dias de corte de energia elétrica, certo? E essa invenção ela é muito simples, né? E aqui para o Armandinho é uma ideia, na verdade a menina, né? Ela fala que hoje essa ideia simples e genial economiza energia em mais de 15 países, certo? Então muita gente acabou adotando essa ideia do Alfredo Moser, tá? Então vocês vão responder aqui essas 4 perguntinhas no caderno. Qual foi a ideia do Alfredo Moser? Foi de inventar uma lâmpada de garrafa PET com água. A letra B, como que a invenção funciona e de que tipo de energia ela precisa. Ela funciona a partir de uma garrafa PET transparente cheia d'água. E ela funciona a partir da energia solar. E por que a luz engarrafada economiza energia? Justamente porque ela provém de uma fonte de energia sem custo, que é a energia solar, né? Então, ao utilizá-la também você economiza a energia elétrica, da qual você paga a conta, né? Quando você acende a luz, você está utilizando a energia elétrica. Ao utilizar essa fonte de energia aí da garrafa PET cheia d'água, que faz a refração aí do sol, né? Pela refração da luz do sol numa garrafa cheia de água, ela passa a iluminar o ambiente, então você está economizando aí também no bolso, certo? No lugar onde você mora, há casas ou estabelecimentos comerciais de serviço que utilizam luz engarrafada? Particularmente, eu nunca vi, né, aqui em Cássia, certo? Não sei se vocês já viram. Se já viram, conte pra gente. Então, vamos lá. O que é energia? Só lembrando que vocês devem ler todo positivo, certo? Hoje nós vamos até a página 11, tá? Então, vocês vão ler, porque eu vou só passar explicando, senão a aula fica muito extensa, tá certo? Energia, segundo a ciência, não há uma definição exata para essa palavra, né? Mas sabemos que é todo o processo de transformação, de movimento, de trabalho, de força, tudo isso utiliza energia, certo? Então, aqui a gente tem 4 formas aí, 4 fotos, 4 imagens que estão mostrando aí 4 formas de energia, né? Na primeira nós temos aí a água fervendo a partir de uma fonte de gás, né? Gás natural. A segunda aí é o petróleo
que faz aí a gasolina, ou biomassa também, que tem o biocombustível, certo? A terceira aí pode provir de uma hidrelétrica ou de uma hidrelétrica não, nossa, perdi, uma usina nuclear, desculpa, gente, tem hora que acontece esses brancos mesmo. E a última aí é uma fonte de energia eólica, que provém do vento, certo? Então, dessas aqui, 3 delas são fontes de energia não renováveis, tá? Que é gás, petróleo e a energia nuclear. Agora, a biomassa que faz o combustível, né? Ela é renovável. A hidrelétrica também, por conta que ela é a partir da força d'água, né? Não que a gente deve desperdiçar, porque elas são renováveis, porque também leva um tempinho, né? E a energia eólica, o vento também, certo? Além da energia solar, que é isso que a gente vai ver aqui para frente, tá? Aqui, as fontes de energia, elas são classificadas, né, de acordo com o tipo que eu acabei de falar. Elas podem ser não renováveis ou renováveis, certo? É de acordo com a capacidade delas serem repostas na natureza, né? Então, quando demora muito tempo para ela se recompor na natureza, quando é milhões e até bilhões de anos, então ela é considerada não renovável, tá certo? Que é o caso do petróleo, do gás natural, tá? Agora, quando ela se recompõe com o tempo, ela é considerada renovável. Isso a gente vai ver depois, tá? Agora, são fontes de energia não renováveis aquelas que demoram milhões de anos para se formarem por meio de processos naturais. Por isso, a disponibilidade dela é limitada. Então, tem o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Então, aqui o petróleo e o gás natural, ele tem aqui esse processo, né? São chamadas de energias fósseis, certo? E elas se formam a partir da decomposição dos restos de seres vivos, plânctons, algas marinhas, no fundo de mar e oceano, com pouca oxigenação, alta temperatura e alta pressão, certo? Então, aqui mostra aí o oceano entre 300 e 400 milhões de anos atrás, né? Depois entre 50 e 100 milhões de anos atrás, então a matéria orgânica, areia, sedimentos aí, tudo sendo formado. E mostra aí uma estação de extração, né? Uma estação de extração de petróleo, aí utilizando petróleo lá do fundo mesmo, como vocês podem perceber aqui, certo? Aí os organismos como algas e plantas são soterrados com sedimentos, isso também tanto nos sedimentos marítimos quanto lacustres. A baixa presença de oxigênio impede que eles sejam totalmente decompostos. Com o passar do tempo, as reações químicas ocorrem num ambiente com elevadas temperaturas e pressões, transportando toda a parte da matéria orgânica soterrada de compostos de hidrogênio e carbono, denominados hidrocarbonetos, que são materiais combustíveis do petróleo e do gás. As altas temperaturas das rochas mais profundas forçam o deslocamento dos hidrocarbonetos para as camadas mais permeáveis até encontrarem camadas impermeáveis onde ficam aprisionados, tá? Então, o petróleo hoje, ele é utilizado na produção de combustíveis, né? Gasolina, querosene e vários outros combustíveis aí, principalmente a gasolina e o diesel, né? Que a gente utiliza. Na geração de energia por termoelétricas, a gente usa aí cosméticos, remédios, plásticos, produtos de limpeza, borracha. Então, muita coisa que a gente usa a partir aí de produtos que foram feitos a partir do petróleo, né? E o gás natural também
que é dentro desse processo de formação. Ele é usado na geração de energia, o gás de cozinha, que a gente usa, aquecedores e combustível para veículos, né? Aqui tem algumas das unidades federativas brasileiras produtoras de petróleo e gás natural, certo? O carvão mineral também, gente, é uma rocha sedimentar formada por acomodação em camadas de restos de matéria orgânica e minerais ao longo de muito tempo, né? É a principal energia usada nas siderúrgicas que produzem aço. Por isso, também é fonte de energia de termoelétricas, em que é energia gerada pelo vapor da queima de matéria-prima. As reservas do Brasil são bem pequenas, estão principalmente na região sul do Brasil, né? Então aqui tem uma mineração de carvão a céu aberto e recuperação de áreas degradadas, porque também para explorar acaba degradando, né, o meio ambiente, porque a exploração é feita por meio de escavação, assim como a gente faz com os minérios, né, o minério de ferro, ouro, entre outros, certo? Aqui também um outro tipo de energia não renovável, que é a energia nuclear, né? E principalmente aí esse processo de energia é liberada através do processo de fissão nuclear do urânio. Então tem que quebrar, né, o núcleo do urânio, desse mineral aí, e essa quebra produz uma energia que aquece a água e produz vapor que em alta pressão move as turbinas que vão gerar eletricidade. Assim funciona uma termoelétrica. Só que é altamente... gera uma alta poluição para o meio ambiente. Não é considerado uma energia, uma fonte de energia limpa, certo? A fonte de energia mais limpa, né, que a gente tem notícia... principalmente, né, não só a solar, mas também a eólica. Apesar que as hidrelétricas a gente viu em outro momento que ela também é considerada uma fonte limpa, porém ela causa uma degradação grande do meio ambiente, na medida que para poder construir uma hidrelétrica, você tem que alagar, você tem que desmatar, né? Mas o processo de geração é considerado também um processo de geração limpo, ao contrário da energia nuclear, certo? Bom, aqui vocês vão fazer na página 8 e na página 9, é isso mesmo. O lápis na mão, né? Eu vou fazendo aqui com vocês, certo? Eu vou explicando, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar no WhatsApp da Dona Roberta, tá bom? O que significa energia e qual a importância da energia para o desenvolvimento da sociedade? Então, como eu disse lá no início da aula, não há uma definição exata para o termo, né, de energia, mas ela está relacionada dentro do processo de força, trabalho, movimento e transformação. Em todas as atividades humanas a gente encontra energia, né? Movimentação de um lugar para o outro, conservação e preparação dos alimentos, fabricação de produtos, iluminação. Então, em todo momento você vê a presença de energia. E essa a importância, né? Por isso que ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, certo? De acordo com a ilustração da página 6... Então, volta lá na página 6. Cadê? Aqui. Então, o que são combustíveis fósseis, né? Aquele lá que eu expliquei para vocês agora há pouco. Os combustíveis fósseis são formados pela decomposição de matéria orgânica no fundo do mar e em grandes profundidades continentais, com temperatura e pressão elevadas e pouca oxigenação, certo? E isso levou milhões e milhões de anos, né? Após milhões de anos de reação química, certo? Por isso que é não renovável. Quando que vai ter aí mais milhões e milhões de anos aí para frente para poder formar mais? Daí a gente deve usar esse tipo de combustível como que eu posso dizer, né? Com economia mesmo, né? Buscar outro tipo de fonte de energia, né? Que a gente possa economizar
dá preferência para combustíveis que não são de origem fóssil, né? Como gasolina e diesel, que são de origem fóssil. Daí, hoje, a necessidade, né, do ser humano, da ciência, que procura outras alternativas. Por quê? Um dia isso vai acabar, né? Um dia não vai ter para a gente poder explorar, certo? Porque os combustíveis fósseis são classificados como fontes de energia não renováveis. É isso que eu acabei de falar para vocês, porque demoraram milhões de anos para se formarem em processos naturais e a disponibilidade de consumo é finita, ou seja, ela é limitada, ela vai acabar um dia, certo? Marque VOF. As fontes de energias não renováveis apresentam disponibilidade finita e limitada para exploração e consumo da sociedade, isso é verdade. A maior parte da energia consumida no mundo provém de combustíveis fósseis, também é verdade, infelizmente. Há grandes reservas de carvão mineral em todo o território brasileiro, não, é falso. São poucas as reservas e está lá na região sul. Cosméticos, remédios, plásticos, produtos de limpeza, borracha e tecido sintético são exemplos de derivados de petróleo que utilizamos no nosso cotidiano, verdade. E em uma usina nuclear, a energia é gerada pelo vapor proveniente da queima da matéria-prima. Não, é pela fissão do núcleo do urânio, como a gente viu lá anteriormente, certo? A questão número 5, vocês vão citar exemplos de atividades por meio das quais você utilizou hoje energias não renováveis. Eu tive que sair de carro, né? Meu carro é movido a gasolina, então eu fui e utilizei. Eu cozinhei, né? Minha mãe fez o almoço hoje, utilizou o gás de cozinha, né? Meu pai fez o almoço, utilizou o gás de cozinha. Então, tudo isso é exemplo aí da utilização de energia não renovável no nosso dia a dia, tá certo? Esse aqui do material de apoio não precisa fazer, tá? Essas atividades aí não precisa fazer por enquanto. Pode ser que eu peça ele como trabalho numa próxima aula, mas hoje não, tá bom? E na página 10, os impactos ambientais do uso de energias não renováveis. Existe o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural da natureza, né? Opa, que pleonasmo vicioso, desculpa. É um fenômeno natural em que a Terra conserva naturalmente o calor da energia solar. Então, tem os gases estufa, porque se não tivesse esse efeito, a Terra ia ser muito, muito fria e não ia ter condição de vida. Então, uma parte da energia solar entra na atmosfera, é irradiada, uma parte sai e uma outra parte fica aqui aquecendo o planeta, certo? Como vocês podem ver aí na imagem. Em uma situação de equilíbrio, em que não há tanta emissão de gás, né, CO2, dióxido de carbono, na atmosfera, né, no planeta, esse efeito estufa, ele serve simplesmente para vida mesmo na Terra, para conservar e para a proliferação da vida no nosso planeta, certo? Só que com o efeito dos gases do dióxido de carbono, esse efeito estufa acentua o aquecimento. Daí surge o aquecimento global, certo? Por quê? Ao invés de dissipar uma parte e ficar uma parte menor aqui, a parte menor sai, a parte maior fica e esquenta o nosso planeta, como vocês podem ver aqui, o efeito estufa natural e o efeito estufa artificial, certo? Então vamos ler aqui, ó, para vocês entenderem. Parte da radiação solar penetra e aquece a superfície da Terra. O calor que se irradia na superfície não sai do planeta imediatamente. Os gases de estufa na atmosfera absorvem os raios quentes e os enviam de volta para o planeta. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria. Porém,
Numa quantidade de equilíbrio, em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases estufa, principalmente vapor d'água e dióxido de carbono na atmosfera, é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Mas, com a queima de combustíveis fósseis, tem aumentado os gases estufa, provocando a maior retenção do calor na atmosfera e, consequentemente, um aumento das temperaturas e concentração de poluição. E isso aí é o que causa o aquecimento global. Portanto, o efeito estufa ele não é o vilão da história. O vilão da história é a alta emissão de gases poluentes que, consequentemente, aumentam os gases estufa que prendem esse calor aqui e não faz esse calor dissipar, certo? Causando aí esse efeito que a gente conhece aí, que a cada tempo, né, aumenta em 1 grau a temperatura do nosso planeta, né, provocando o derretimento das geleiras, né, das calotas polares e tanta outra coisa aí, uma mudança climática mais séria, né? A gente sabe que o tempo atmosférico muda, mas normalmente o clima não deveria mudar. O clima é a sucessão do tempo atmosférico estudado aí durante mais ou menos uns 30 anos, né? Então, você identificou o clima daquele lugar, é aquele clima e pronto. Porém, o clima também está mudando devido à questão aí do aquecimento global. E isso cabe a quem? A responsabilidade? Ao ser humano, somente ao ser humano. Porque nós é que estamos poluindo a nossa casa, o nosso planeta. Daí a urgência de conscientização, tá certo? Em sua opinião, o efeito estufa é o mocinho ou o vilão? Isso que eu acabei de falar, ele não é o vilão. Quem que contribui para o aumento das temperaturas somos nós, seres humanos, que emitimos, desculpa aqui a barra de notificação, que emitimos os gases poluentes aqui no nosso planeta, tá certo? Esse lápis na mão, vocês podem fazer aí a questão número 3, né? Podemos usar fontes limpas para realizar nossas atividades cotidianas e reduzir os impactos que causamos à natureza? Justifique a sua resposta. Então, você vai falar que sim ou que não. E tanto uma quanto outra você vai justificar. Resposta pessoal. E a número 4, vocês vão fazer também, né? Converse com o adulto de sua família sobre as ações que produzem efeitos benéficos à natureza e complete o quadro, né? Então, vocês vão escrever aí essas 3 atividades aí, né? De transporte, alimentação e ações domésticas, que são atividades que podem melhorar aí os impactos negativos no meio ambiente, tá certo? Hoje nós vamos ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Não precisa me mandar foto dessa aula que a gente resolveu junto, né? Nem da página 11, certo? Num outro momento eu peço para vocês me mandarem foto dela quando eu for passar atividades que eu for cobrar de vocês, tá bom? Que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo, se cuidem, usem máscara quando for sair de casa, tá certo? Se cuidem, cuidem de quem vocês amam, tá? E logo, logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. Beijo para todo mundo e até a próxima.